pela oportunidade ímpar que nós temos de discutir essa grande novidade, essa norma que, indubitavelmente, interfere e traz desdobramentos não só para a atividade do advogado, mas também para a atividade dos membros do Ministério Público, da magistratura e, por que não dizer, dos jurisdicionados, né? Se é verdade que no Brasil, esse número tem sido repetido, já tramitam mais de 100 milhões de ações judiciais, então, evidentemente, que essa norma nova, a nova lei processual, ela tem desdobramentos importantes, profundos, também na vida cotidiana do cidadão. Não fosse a Lava Jato, não fosse o impeachment da presidenta, nós seguramente teríamos o novo Código de Processo Civil como o fato jurídico mais relevante do ano de 2016. E para mim tem sido uma grande satisfação, desde o ano passado, pela ESA. Eu tenho tido a oportunidade de participar de vários eventos por todo o Estado, conversando e discutindo com os colegas advogados de toda Santa Catarina essas novidades tão importantes do novo Código que a gente precisa conhecer a fundo para poder aplicá-las da melhor maneira possível. Pois bem, o tema que me foi destinado, ele é, por si só, extremamente desafiador. E eu digo isso porque, se vocês forem buscar nos escritos, artigos, doutrinários, livros, de modo geral, toda vez que o doutrinador que se lança no desafio de escrever, de estudar as nulidades processuais, é muito comum que, desde logo, venha uma advertência, no sentido de que, olha, você tem certeza que você quer dar esse passo? O terreno é pantanoso, o campo é minado, porque no tema das nulidades processuais não há uma teoria bem assentada, bem determinada, bem delineada, a exemplo do que nós temos na teoria das nulidades do ato jurídico, no direito privado. E toda a dificuldade do processualista decorre da necessidade de adaptação da teoria das nulidades do ato jurídico às nulidades processuais, porque, afinal de contas, o ato processual é um ato jurídico. Disso ninguém diverge. Então, nós temos em doutrina a tradição ou essa produção doutrinária que vem sempre no sentido de tentar adaptar a teoria das nulidades do ato jurídico às particularidades, às peculiaridades do ato processual. Porque, afinal de contas, no campo do processo, nós estamos falando de direito público. Né? Então, de plano, você já tem uma seara totalmente distinta do que a gente tem no tratamento do direito privado, notadamente no direito civil, em que você está preocupado em resguardar a autonomia da vontade e interesses particulares. E, por conta de vários princípios processuais, como a instrumentalidade do processo, a economia processual, a necessidade de duração do processo em tempo razoável, né? Ou a duração razoável do processo, tudo isso traz matizes e contornos que diferenciam. Não dá para simplesmente transpor a teoria das nulidades do ato jurídico para o campo do processo. Isso é efetivamente inviável, e daí decorre toda a discussão, toda a dificuldade que não só o doutrinador, mas também o legislador no campo do processo tem em montar e normatizar as nulidades processuais. Eu estou até utilizando essa expressão, nulidades processuais, mas não me parece que seja a expressão mais adequada, embora seja mais usual. Inclusive, em doutrina se fala muito em invalidades dos atos processuais, defeitos dos atos processuais, mas me parece que a expressão melhor, porque ela não confunde espécie e gênero, ou espécie com gênero, é a expressão vícios do ato processual, ou dos atos processuais. Bom, meu objetivo, rapidamente, eu sei que premido pelo tempo, o tempo é bastante exíguo,
Mas meu objetivo aqui, ou melhor, meus objetivos aqui seriam de 3 ordens. Primeiro, eu quero demonstrar a vocês que numa leitura assodada, numa leitura perfunctória, né, você não consegue identificar as inovações que o novo Código de Processo traz a rigor, né, ou a propósito dos vícios do ato processual. Ou seja, você lendo os artigos 276 a 283, que justamente configuram o título 3 do livro 4 da parte geral, você não consegue ali identificar as inovações da lei processual de 2015 no campo das nulidades. Ou seja, essa leitura passa uma falsa impressão de que nada mudou. Isso não é verdade. Existem alterações e alterações bastante significativas. É o que eu vou tentar demonstrar a vocês em breves palavras. Então, esse é meu primeiro objetivo. Demonstrar que as inovações no campo dos vícios do ato processual não estão propriamente no título 3 do livro 4 da parte geral do CPC, né, destinada ao estudo das nulidades. Segundo objetivo é falar que o Código, de uma certa maneira, manteve os princípios que norteiam a atividade jurisdicional na identificação e no expurgo de nulidades processuais. Todavia, o novo Código agrega outros princípios, todos eles voltados à ideia da validade prima facie do ato processual. Ou seja, mais do que nunca, no novo Código, nós estaremos preocupados em conservar atos processuais. E só decretar nulidades, só reconhecê-las, caso haja efetivo prejuízo, ainda que se trate de nulidade absoluta. Ainda que se trate de uma nulidade absoluta. Então, novos princípios vêm para reforçar essa ideia da conservação dos atos, repito, da validade prima facie dos atos processuais. E terceiro, demonstrar que no novo Código, a partir dele, a identificação, a discussão e o reconhecimento das nulidades, ela também se altera, em virtude da nova concepção que nós estamos trazendo para o contraditório. A garantia do contraditório passa a ser concebida no seu sentido substancial e não mais meramente formal, de modo que a parte sempre terá a oportunidade, ou deverá ter oportunidade de influenciar na decisão do juiz, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juiz deve exercer controle ex officio. Então, a ideia do contraditório substancial e a proibição da decisão surpresa também entram em campo, por assim dizer, nessa nova modalidade de análise e expurgo, como disse, de nulidades processuais. Então, são brevemente os 3 objetivos. Eu quero tentar cumpri-los à risca. Bom, primeiramente, vamos pincelar aqui, fazer uma visita breve, porque tenho certeza que vossas senhorias conhecem a teoria das nulidades, dos atos jurídicos e dos atos processuais, de uma certa maneira. Nós temos concebido que a conformação e a produção de consequências jurídicas no ato jurídico, ela se situa em 3 planos. No plano da existência, no plano da validade e no plano da eficácia. E o Código Civil retrata muito bem essa concepção. Você tem atos considerados inexistentes, você tem atos considerados nulos, anuláveis, ou seja, você tem nulidades absolutas, nulidades relativas ou anulabilidades, e finalmente você tem a categoria do ato ineficaz, aquele ato que existe, é válido e ainda produz efeitos, tem aptidão para a produção de efeitos. Os atos inexistentes são aqueles que não reúnem elementos mínimos, sequer nascem para o direito, e justamente por isso nem se cogita de sua validade ou eficácia. Exemplos são encontrados em doutrina. Os atos, no plano da validade, o ato, em termos de vício do ato jurídico, ele pode ser nulo ou anulável. Ele é nulo quando, em relação ao agente, né, você tem uma situação de incapacidade, em relação ao seu objeto você tem uma situação de ilicitude, indeterminação, ou em relação à forma, o ato não observa aquela forma, a formalidade preconizada pela lei,
ou contraria, né, ou tem uma forma que não é efetivamente a forma preconizada pela norma. E os atos anuláveis são aqueles que, de uma certa maneira, estão vinculados a algum vício de consentimento. O erro, o dolo, a coação, a fraude, né, a simulação no novo Código Civil passa a categoria de ato nulo, de modo geral. E o ato ineficaz é aquele ato que, embora existente, válido, ele não tem aptidão para a produção de efeitos. Eu daria como exemplo o ato de fraude à execução. A alienação em fraude à execução é uma alienação válida do bem. É um ato que existe, é um ato válido, porém não produz efeitos em relação ao credor, né, que tem o seu crédito na execução ou futura execução frustrado por conta dessa alienação fraudulenta. Um ato ineficaz. Bom, eu poderia aqui avançar nas distinções entre atos nulos, anuláveis, a sentença que reconhece um produz efeitos ex tunc, a que reconhece outro efeitos ex nunc, mas eu vou passar, porque aqui a gente tem que se ater ao indispensável e às vezes ter que abandonar o importante. Bom, a dificuldade está em transpor para a seara processual essa teoria tão bem assentada e conformada no plano do direito civil, né, ou do direito privado, de modo geral. Porque, como eu disse a vocês, nós estamos no campo do direito público. Nós temos a participação do Estado juiz, né, se não mais como uma grande figura naquele modelo autoritário que nós tínhamos no Código 73, mas ainda assim como um coordenador da relação processual. E por conta do interesse público envolvido no sistema de tutela de direitos, evidentemente que as nulidades processuais elas ganham uma nova visão, uma nova conformação, quando transplantadas para o sistema processual. Mas, sem querer aqui entrar em dissensos doutrinários, porque realmente em doutrina você não vai encontrar dois autores que concordem em tudo no campo da teoria das nulidades processuais. Mas, observando mais o Código, porque essas 5 categorias aparecem no Código de Processo Civil, ou até na jurisprudência, eu diria para vocês que são 5 as modalidades de atos, de vícios do ato processual. Você tem os atos inexistentes, e aí eu dou como exemplo, o STJ considerava até pouco tempo, que a petição de recurso especial apócrifa era considerado um ato processual inexistente. Quer dizer, não reunia elementos mínimos de formação, né? nem nasceria como ato jurídico na relação processual. Depois você tem a nulidade absoluta, ou seja, os atos nulos, você tem os atos anuláveis, você tem os atos ineficazes e os atos meramente irregulares. Então são as 5 categorias que ou aparecem textualmente no Código ou você extrai, intui da própria jurisprudência. Bom, de modo resumido, eu diria a vocês o seguinte, trata-se de nulidade absoluta, e aqui há uma divergência, repito, né? Normalmente, alguns doutrinadores dizem, olha, o ato é nulo quando ele fere interesse público, ele ofende norma cogente. Mas isso é muito difícil de identificar. Você ter um ato que ofenda interesse público ou ato que só ofenda interesse da parte. Porque, como eu disse, no campo do processo civil, o interesse público ele é essencial. Ele é da essência da relação processual. E a observância das normas processuais, né, já pressupõe nelas o interesse público. Então, não me parece mais adequada essa divisão. Me parece mais adequada a concepção de que trata-se de nulidade absoluta quando a norma assim expressamente disser para você. Você olha no Código, você olha na lei, e ali a norma diz para você, olha, a inobservância dessa regra caracteriza um ato nulo. Assim é o caso da sentença a qual falte fundamentação. A Constituição diz, olha, os atos processuais serão públicos e os julgamentos serão públicos e as decisões serão fundamentadas. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Inclusive, o artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, reforça essa mesma norma. Né? Então, a própria lei inquina de nulidade absoluta aquele ato processual.
Assim como, por exemplo, o artigo 280 do Código de Processo Civil fala, olha, as citações e intimações que não observarem as prescrições legais serão nulas. Então, nesses casos, e o artigo 11 também, ele repete aquela regra que eu acabei de falar para vocês em torno da fundamentação das decisões judiciais e a ausência dela como uma nulidade absoluta. Mas vejam, nós temos então essas categorias, né? Nulidade absoluta, nulidade relativa, a ineficácia do ato processual e as meras irregularidades. Isso tudo se intui, extrai, na verdade, depreende da leitura das normas processuais. Mas o que releva a dizer aqui é que o novo Código de Processo Civil, no capítulo, no tema onde ele se debruça, onde o legislador se debruça sobre as nulidades processuais, não há efetivamente inovação. Ou, melhor, para não ser leviano, há uma inovação, né? O artigo 279, parágrafo 2º, diz o seguinte, olha, naqueles processos em que o Ministério Público ele é obrigado a intervir, se essa intervenção não ocorre, o processo é nulo. Todavia, parágrafo 2º, o Ministério Público deve ser chamado a manifestar-se e a dizer se efetivamente houve prejuízo, porque se não houve prejuízo pela ausência de intervenção, então não se decretará nulidade. Essa é a única inovação que se extrai daí. Mas, na verdade, ela revela uma ideia subjacente, né? A questão das nulidades no novo Código de Processo Civil. Então, o legislador, por um lado, me parece, perdeu uma oportunidade para categorizar, para definir melhor, né, quando eu posso considerar uma nulidade absoluta, ou uma mera anulabilidade, uma irregularidade, uma ineficácia. Talvez não fosse o papel do legislador fazer essa descrição, né? E, de fato, isso não aconteceu. Agora, não se pode dizer, por outro lado, que não houve inovações. Por quê? Porque, primeiramente, nesse título 3º, livro 4, da parte geral, que trata das nulidades processuais, o novo legislador, ou o legislador do novo Código, perdão, ele basicamente fez alguns aprimoramentos do ponto de vista terminológico. Isso, aliás, é uma característica também do Código Novo, né? Uma preocupação em aprimorar a terminologia, em alterar a redação, adequar aspectos doutrinários na nova norma. Mas o novo Código ele mantém uma série de princípios ligados às nulidades processuais. O princípio, a proibição do venir in factum proprium, quer dizer, só quem pode alegar uma nulidade é aquele que foi prejudicado por ela, e não aquele que lhe deu causa. Aquele que deu causa à nulidade não tem legitimidade para suscitar a nulidade processual. Isso é um princípio que está lá, né? Artigo 276. Nós temos o princípio da instrumentalidade das formas, tão celebrado no Código 73, ele foi mantido, artigo 277, no sentido de que, quando você está diante de uma nulidade que não seja absoluta, seja relativa, né, e a lei não comine uma sanção, portanto, você releva o vício se o ato atingiu sua finalidade essencial. Não causou prejuízo a ninguém, atingiu a sua finalidade, o ato deve ser convalidado, né? Então, está lá também. O princípio do aproveitamento dos atos, no artigo 283, que, de certa maneira, se confunde com o princípio da pas nullité sans griffe, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Isso também aparece. Artigo 282, parágrafo 1º, 283, parágrafo único. O princípio da causalidade, que nos diz que, reconhecida a nulidade, o juiz só deve invalidar os atos processuais que sejam dependentes daquele ato invalidado. Quer dizer, os atos que não dependam daquele ato inquinado, de vício, então, devem ser mantidos. Então, esses princípios aparecem, eles foram mantidos no Código. A novidade está em que novos princípios surgiram. Na verdade, o novo Código, já no seu primeiro livro, da parte geral, ele já se preocupa em enunciar alguns novos princípios, né, e reafirmar outros tantos princípios, né, já
previstos na Carta Constitucional, etc. e tal. Que princípios são esses? Bom, o primeiro princípio que aparece, ele na verdade já estava lá no Código, artigo 282, parágrafo 2º, mas ele agora vem reforçado pelo 317 e pelo 488. É o princípio da primazia do julgamento de mérito, cujo conteúdo é mais ou menos o seguinte: o juiz não deve reconhecer nulidade ou extinguir relação processual sem resolução de mérito, se o julgamento de mérito favoreceria aquele a quem seria favorecido pelo reconhecimento da nulidade. Ou seja, se aquela parte que seria beneficiada pelo reconhecimento da nulidade vai ganhar a causa, o julgamento de mérito lhe será favorável, então parte-se para o julgamento de mérito, e não para o reconhecimento da nulidade. Então, é um princípio muito importante, é um princípio chamado da primazia do julgamento ou do juízo de mérito. Depois, razoabilidade e proporcionalidade, que sempre foram muito mencionados em doutrina, em jurisprudência, tem previsão expressa no Código, artigo 8º, fala de razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, na análise de nulidades processuais, esses aspectos, né, essa abordagem do ponto de vista da razoabilidade e da proporcionalidade tem que ser também operadas. Bom, o princípio da eficiência, também descrito no artigo 8º, é um novo aspecto que tem que ser considerado pelo magistrado na análise das nulidades processuais. O princípio da boa-fé objetiva e o princípio da confiança. O professor Fred Didier falou sobre isso, né? E até trouxe uma abordagem bastante curiosa, né? Falou da possibilidade de você ter nulidades absolutas, por exemplo, a incompetência absoluta do juízo, né? E eventualmente o STF, né, passado um determinado tempo, deixar de reconhecer incompetência absoluta por conta do tempo já decorrido, da confiança que as partes depositaram na análise do processo e no fato de aquilo não ter sido verificado até então. Então, boa-fé objetiva, ou seja, um padrão médio de comportamento das partes, aquilo que se espera não só de autor e réu, mas também como comportamento do Estado juiz no processo, são também aspectos que têm relevância agora, vêm tomar parte também na análise das nulidades processuais. E, finalmente, o princípio da cooperação, tão decantado, né, tão falado já, um princípio importantíssimo. O princípio da cooperação, a meu ver, ele estabelece um novo modelo de relação processual, um novo processo comparticipativo, né, ou em cooperação, enquanto o sistema de precedentes traz para nós um novo paradigma de jurisdição civil. Então, eu acho até que são os principais temas do novo Código de Processo Civil são princípio da cooperação, sistema de precedentes. Eu não tenho dúvida disso. Mas essa questão da cooperação tem também agora um papel importantíssimo. Por quê? Porque o juiz, quando se deparar com alguma nulidade processual, né, cito como exemplo aqui o artigo 321. Quando ele identificar algum vício na petição inicial, o Código fala defeitos, irregularidades na peça inicial, o juiz deve intimar a parte para fazer a devida emenda, mas o Código tem até uma dicção muito até serena e interessante, porque ele diz o seguinte, e deve dizer para a parte qual é exatamente, né, a forma pela qual a parte deve fazer a retificação da peça, né? Uma forma educada, até de o juiz dizer, meu amigo, veja bem, tem esse ponto aqui, quem sabe você corrige para nós, assim, 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 né? Então, a ideia da cooperação. Bom, e para arrematar, sei que eu já estourei o tempo aqui, mas também a nova concepção em torno do contraditório, da garantia do contraditório, tem extrema importância na análise e no debate e até no reconhecimento das nulidades processuais a partir do novo CPC. Por quê? Porque nós não vamos agora mais entender o contraditório como uma simples oportunidade da parte falar nos autos, da audiência bilateral. Né? Nós vamos entender o contraditório como o direito de a parte influenciar, né? Influir na tomada da decisão. Se é assim,
Não importa a categoria do vício processual, né, enfrentada, o juiz sempre tem que oportunizar às partes a manifestação prévia em torno, né, da ocorrência do vício, ainda que se trate de uma nulidade absoluta, para a qual, a rigor, o juiz deve exercer controle ex officio. Eu até chamo a atenção de vocês, de que, e eu conversando ali com o colega, o doutor Elon, a gente relembrou de uma questão interessante. Não sei se vocês notaram, mas no novo código, os atos praticados pelo juiz absolutamente incompetente são válidos, diferentemente dos atos praticados dessa forma no Código 73. Os atos por juiz relativamente incompetentes podiam ser convalidados, os de absolutamente incompetente não. E no novo código, quer dizer, mesmo em face de incompetência absoluta, são válidos os atos que o juiz pratica. Tudo isso a reforçar a ideia de que os atos têm validade prima facie e que o reconhecimento da nulidade deve ser sempre na via excepcional. Mas então, essa ideia do contraditório substancial e a proibição das decisões surpresas, conforme artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, também tem que ser levado em consideração. Quer dizer, toda vez que o juiz houver de decretar nulidade, reconhecer nulidade, não importa que categoria de nulidade, ou de vício, melhor dizendo, deve, primeiramente, previamente, ouvir as partes, sobretudo a parte a quem o reconhecimento da nulidade possa prejudicar, né? Então, em arremate, eu diria que, para bem compreendermos e aplicarmos essas inovações que o CPC 2015 traz para o campo dos vícios do ato processual, não basta que nós façamos a leitura dos artigos 276 a 283, né, o título próprio das nulidades. É preciso uma análise ampla, sistemática do novo código, né, ou sistêmica, como queiram, né, porque as novidades estão justamente no campo dos princípios que o novo código agrega ou até enuncia, né? E por conta dessa necessidade agora da proibição da decisão surpresa. Eu até a esse respeito citaria artigo 932, parágrafo único, 933, que diz que o relator no tribunal ele deve sempre oportunizar o saneamento de vícios na interposição do recurso. No próprio julgamento, aí o artigo 938, parágrafo 1º, diz que pode haver a suspensão do julgamento para que haja o saneamento de algum vício processual. Tudo isso dentro dessa ideia de cooperação, né, de uma nova concepção em torno do contraditório e essa proibição da decisão surpresa. Bom, era, infelizmente, por conta do tempo exíguo que temos, o que eu gostaria de ressaltar a vocês. Espero que a gente possa, nós advogados, e assim, magistrados e membros do Ministério Público, possamos fazer do novo Código de Processo Civil um instrumento eficaz, efetivo, para que a gente continue sonhando esse que é o sonho maior da advocacia, me parece, e talvez até o sonho maior da humanidade, que é, sem dúvida, o sonho da justiça para todos. Então, muito obrigado pela atenção. Bom dia.